Como é que vocês estão resistindo aí o baque? Tá tudo bem? Só uma pergunta aqui, vamos. Quem já é casado, levanta a mão. Glória a Deus, viu, meu irmão? É benção. Enquanto o pessoal ainda volta, vamos agora continuar com os outros princípios tirados aqui de Gênesis 24. Só recapitulando aqui rapidinho. O primeiro princípio é confiar a escolha nos pais e nos líderes. Jamais escolher uma pessoa do mundo. Não há provisão fora da casa de Deus. E o terceiro princípio, você deve procurar numa pessoa virtudes e não beleza. Quarto princípio, preste muita atenção nesse. Esse aqui está muito na moda. Uma mulher jamais deve buscar, jamais deve ir atrás de um homem. Na relação, quem toma a iniciativa é a parte masculina e não a feminina. Preste atenção. Segundo a Bíblia, a mulher que procura homem, que vai atrás de homem, é a mulher imoral. Não é mulher. Nos tempos antigos, quem pedia a mão de quem em casamento? Era a moça que ia até na casa do homem e chegava com o pai e vinha pedir a mão do seu filho em casamento. Isso não existia. Jamais. Era o homem que ia falar com o pai da moça e pedir a mão da moça em casamento. E foi exatamente o que aconteceu com Rebeca. Não foi. Rebeca não estava procurando um homem. Não foi atrás de Isaac. O que Rebeca estava fazendo quando ocorreu o encontro? Estava tranquila. Estava praticando o seu ofício, ajudando nas coisas do seu pai, buscando água no cântaro. Então, Isaac achou ela. Não foi ela não estava pensando nisso. Ela não ocupava a mente dela com isso. Ela não estava flertando com alguém. Ela não investiu em alguém. Foi exatamente o oposto. Provérbios 7:10, olha só. Eis que uma mulher lhe saiu ao encontro, com enfeites de prostituta e astúcia de coração. Fala da mulher imoral que sai atrás do jovem. Provérbios 7, depois você pode ler. Então, biblicamente, a mulher que vai atrás de um homem é considerada a mulher imoral. Irmãs, vocês devem... Hoje você já viu como é que está? Eu sou um pastor que hoje estou também liderando os jovens da nossa igreja. E às vezes, pastor, eu vou na porta de escola dar carona para algum jovem, ou buscar. E há muito tempo eu não tinha contato com a escola, que os ensinos primário e médio faz muitos anos que eu não faço. E eu fiquei escandalizado, horrorizado com o que eu vi. Os meninos não, geralmente é a mesma postura, principalmente aquela fase da adolescência. São mais ingênuos, Mas o que está acontecendo com as mulheres é assustador. Palavrões, dedos do meio, as roupas indecentes, são animais. E mulheres extremamente depravadas, sensuais, esfregando meninos nos muros da escola. Não tem nem idade para brincar de boneca. E elas que estão investindo, tomando a iniciativa, estão batendo para cima dos homens mesmo. E eu temo que isso tenha chegado na igreja. Mulher se oferecer, flertar, investir, tomar toda a iniciativa. Não deve ser assim. É o homem que dá o primeiro passo. O que a mulher tem que estar fazendo enquanto isso? Crescendo em suas virtudes. Moça, gaste tempo. Ao invés de 5 em 5 minutos pôr uma foto sensual no status, expondo o seu corpo,
crescendo nos ofícios de uma mulher. Tito 2, 3, 4 diz assim: as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dada a muito vinho, mestras do bem. Para quê? Para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e os seus filhos. Essa deve ser a ocupação da mulher nova, jovem. Você pode achar um discurso retrógrado. Deixa eu falar com os pais aqui. Vem cá, pai. Ou que o seu pai não está aqui. Você quer que a tua filha faz inglês? Estou falando para a filha menina. Quer que a tua filha faz inglês? Faz espanhol? Faz faculdade? Você quer que a tua filha faz curso de informática? Você quer que a tua filha faz intercâmbio no exterior? Espera aí, você não está criando uma menina, você está criando um homem. Você está formando ela para ser um homem. Você está formando ela, por que ela precisa falar 5 línguas? Por que ela precisa ter 3 diplomas? Ela não é o provedor da casa. Você está criando ela para sustentar a casa? Não, você tem que criar ela para ser uma mulher. Eu casei com uma fisioterapeuta. Mas eu não passo o dia inteiro com o pé quebrado. Eu não preciso de uma fisioterapeuta, eu preciso de uma mãe para cuidar dos meus filhos. Preciso de uma mulher que faça comida, que cuide da minha casa, que cuide do marido dela. Ela tem que ser treinada. A minha mulher tem que ser treinada para quê? Para cuidar de mim. Para cuidar da minha casa, da nossa casa, dos nossos filhos. O que eu vou fazer com a poliglota na minha casa? Eu só falo português. Até antigamente, uns tempos atrás, falava a língua dos anjos. Mas eu parei de falar. Presta atenção, gente. Nós estamos fazendo tudo errado. Então, as mulheres têm que crescer nesse ofício. Só no Brasil que é isso. Barbara Bush. A Barbara Bush é mulher do ex-presidente George Bush. Não é o filho, não. George Bush, pai. Que é o pai do outro Bush. Ela foi convidada para ser paraninfa de uma turma. Formatura de uma turma. Perguntar qual que é a sua graduação. Eu sou mãe. O que mais? Sou esposa. E o currículo da senhora? Fui mulher do homem mais poderoso da terra, o presidente dos Estados Unidos. E fui mãe do homem mais poderoso, o novo presidente dos Estados Unidos. É só no Brasil que ficar em casa é coisa brega, feia. Não é não. Aí sabe o que acontece? Que essas mulheres, que esse movimento feminista do inferno, acha que a mulher, né? Eu acho que o problema da mulher, sabe o que é? Elas queriam ser homens. Porque querem fazer tudo que o homem faz. Aí sabe o que acontece? Terceiriza tudo. Terceiriza a educação dos filhos, terceiriza a limpeza da casa, cuidado para não terceirizar o relacionamento com o marido. Está terceirizando tudo. Aí sabe o que acontece? Abuso sexual das babás. Pedofilia dos parentes próximos. Aí sabe o que acontece? A casa é uma baderna. Não tem afeto, não tem amor. Por quê? A mulher está sendo treinada para ser homem, ao invés de ser mulher. Então, o homem que vai atrás, ok? Enquanto isso, você aprende ofício de mulher. Pastor, você tem algo contra a mulher estudar, trabalhar? Absolutamente. Pode estudar, falar idioma, língua, pode ganhar um bom salário. Se conseguir fazer tudo isso, e cuidar da casa dos filhos, ter vida devocional e pregar o evangelho, tudo bem, pode fazer. Não tem problema. Quinto princípio. Conhecer seus antecedentes. É engraçado que pastor, a pessoa chega, pastor, que coisa mais linda, e o que ele era no passado, quem que ele é filho, não me interessa. Você está trazendo um marginal para dentro de casa e não sabe. Você está trazendo um lobo para dentro de casa e não sabe. Você tem que saber, querida, aquele indivíduo que você está gostando, ele não é o que ele é naquele dia que você conheceu. Ele é o que ele é durante o que a história dele o fez. É a história dele que diz
quem ele é. Não é que ele vem na igreja, o senhor viu, ele chora, levanta a mão. Nossa, eu encontro com ele bem vestido, educado. Nossa, não, isso é a imagem que ele quer passar para você. Olha que é feia. O bicho não veste direito, não perfuma direito, isso porque está perto de você. É para te impressionar isso aí, hein? Agora imagina sem você. Você tem que saber os antecedentes. Você tem que saber quem é a família. Onde você vai entrar. Onde você vai amarrar sua égua. Você tem que ver. E foi isso que aconteceu. De quem é filha? É crente? Como é a sua família? São bons? São hospitaleiros? São cristãos? Veja só no caso de Rebeca, verso 24. Verso 23. E ele perguntou, de quem és filha? Peço-te que me digas. Haverá em casa do teu pai lugar que eu fique, a comitiva? Ela respondeu, sou filha de Betuel, filho de Mico, a qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou, temos palha e muito pasto, lugar para passar a noite. Até aí. Quem é você? Quem são seus pais? Onde você mora? Qual é a sua descendência? O que você faz? Meus pais são tementes a Deus. A resposta, somos todos cristãos. Minha família é honesta. Veja só, ela dá declarações de o quê? Temos pasto, temos gado, podemos hospedar vocês. Meu pai é tal, meu pai tem tal ofício. Isaac procurou antecedentes nessa pessoa. Você deve buscar não só o que ele é na igreja, não só o que ela é na igreja. Como você deve fazer a escolha? Procure os pais dela. Procure os pais dele. Pergunte como ele é. Pergunte como ele trata a mãe. Como ele trata o pai. Pergunte como ela é na escola. Quais as notas dela ou dele. Procure saber se a família é de orientação cristã. Procure saber se a família tem credenciais justos. Por quê? Quem aqui é leviano, inocente de achar, eu só vou casar com ela, pastor? Não é, não, até o periquito vai junto. É o pacote todo que você vai envolver, querido. Você vai ter que sentar na sala e ver Faustão com eles. Olha que tristeza. Aliás, o Faustão está em baixa ultimamente, né? Você vai se envolver, você já pensou na vida de quem que você vai entrar, com quem você vai se relacionar, quem será sua sogra, o seu genro, os seus cunhados, qual universo você está prestes a entrar? Conheça seus antecedentes e faça a sua escolha. Você tem o direito de dizer, não, eu não vou entrar numa família, numa fria, numa gelada. Isso aqui é só aparência, é propaganda enganosa. Ele só está querendo me impressionar, ela só está querendo me impressionar. No fundo são pessoas corruptas, mau caráter, desonestas. Eu não vou entrar. Você não vê, por exemplo, aquela história famosa que até voltou aí nas manchetes, do casal da Suzanne von Richthofen. Descendência alemã, filha de empresários, educação, aquela coisa maravilhosa. Começou a gostar de um cara. Gostou, apaixonou pelo cara. Não viu os antecedentes. O cara era um sem vergonha. O cara era um vagabundo. O que aconteceu? Influenciou a menina de tal modo que os dois assassinaram os pais dormindo. Estavam presos até esses dias. Veja só que coisa horrível. Sexto princípio. Você deve esperar a aprovação dos pais e dos anciãos. Você deve pedir permissão para eles. Veja só. Ele comunica o pedido de Abraão e tudo que Deus fez até ali. Esperou a aprovação deles. Veja o verso 33. Veja só. Diante dele puseram comida, porém ele disse, não comerei enquanto não expuser o propósito a que venho. E Labão respondeu-lhe, dize. O que ele fez? Foi pedir permissão para o pai da menina. Foi falar com a moça. Foi perguntar se ele aceita, concorda com os termos ou não. Não sai escolhendo, tem que falar com o pai dela. Tem que pedir a mão de casamento
dela para o pai. Você pode pensar, não, pastor, eles não vão aprovar. Como você sabe? Se estiver fazendo algo errado, eles não vão aprovar mesmo. Nem devem. Agora, se você tiver reservado o tempo de oração, como eu disse, tiver pedido conselho para eles antes, tiver buscado provisão dentro da casa de Deus, tiver fazendo a vontade de Deus, tudo irá dar certo. Agora, não se relacione sem pedir permissão dos pais primeiro. Como eu disse, antigamente o homem ia até a casa da família da namorada e pedia a mão da esposa para o pai em casamento. Não toque numa mulher, não se envolva com a moça sem antes falar com o pai. Veja só, vou pôr aqui a figura de Isaac, mas Eliezer, Isaac não fez nada, não começo nada, não ensino nada, antes de falar com teu pai. Eu tenho que saber se o seu pai quer, se o seu pai permite, se ele autoriza. Você não pode pegar a filha do seu pai, a filha do pai, sem autorização. Sem que ele aprove, sem que ele permita, sem que a liderança da igreja esteja de acordo. Pastor, o que tem a ver a liderança da igreja? A igreja não tem nada a ver com a minha vida. Ué, como não tem nada a ver com a sua vida? Quando você se converte, se introduz, se agrega, você se integra, melhor dizendo, no corpo de Cristo. Passamos a ser uma comunidade, onde há submissão mútua e onde há hierarquias de autoridade para ser obedecidas. E você deve comunicar, e pastores têm direito de dizer sim e não nas nossas vidas, quando estamos errados. Agora, por que eu tenho que pedir permissão? Vamos dar um exemplo aqui, pastor. Chega de noite. O pastor comprou uma caminhonete. Ele juntou dinheiro há uns 7 anos. Acertou na firma dele. Aquela caminhonete linda. Aquela caminhonete de cinza metálico, ele não deixa nem os outros lavar, porque esse povo é lambão e vão riscar minha caminhonete. Ele pula ela todo dia. Chega um sábado do culto, ele vai dormir e deixa lá. Aí vem um malandro, 2 horas da manhã, está dormindo, pula o muro, vai até o porta-chaves e pega a chave. O pastor está ali já, abre o portão, se ele sabe, e sai com a caminhonete. Enche de uns 8 malucos. Dá cavalo de pau nela. Bota bebida e quimba, bituca de cigarro. E arrasa com a caminhonete. Hora que dá 5h50 da manhã, ele volta. O pastor ainda cansou, teve que cuidar dos 6. Quem que aguenta? Aí vai e devolve a caminhonete, tudo usada, abusada, sem pedir permissão para ele, sem ele saber. E bota a chave no local e sai. Hora que ele acorda e vê a caminhonete riscada e tampinha de cerveja, de garrafa de cerveja, e vê tudo queimado, estofado. Ele, quem pegou a minha caminhonete? Agora deixa eu te falar para você, seu infeliz. Imagine então que você vá lá na casa do homem, não é caminhonete, é a filha dele que você pega e fica com ela até às 6, usando e abusando, sem ele saber, e devolve ela depois. Se eu sou seu pai querido, Bolsonaro tá aí, você ia ver. Legítima defesa. Você não pode fazer isso. Pelo menos se é minha filha. Querido, sai da frente. Você deve pedir permissão para ela, para o pai. Ou tanto do menino como da moça. E veja só, vamos ver se ele aprovou. Verso 50, 51, do 24 ainda. Verso 50, 51. Então respondeu Labão e Betuel: isto procede do Senhor, você é o pai dela, nada temos a dizer, fora a sua verdade. Eis Rebeca na tua presença, toma e vai-te, seja ela a mulher do filho do teu senhor, segundo a palavra. Ele aprovou.
Ele abençoou. Ele disse: pode se casar, pode se envolver, pode namorar, pode começar a corte. Seu pai aprova, sua mãe aprova, os anciãos, os presbíteros aprovam. Temos paz, vá em paz. Sétimo princípio para a escolha. Essa pessoa, sobretudo, deve ser temente a Deus. Por que que Rebeca aceitou ir com Eliezer? Pela história que ele contou. Rebeca viu que ele era um homem temente a Deus. Rebeca viu que ele honrava os seus pais. Veja o verso 57 e 58. Olha só. Disseram: chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram: quer ir com este homem? Ela respondeu: irei. Ela decidiu ir por quê? Depois de ter visto que eles temiam a Deus e que ele honrava ao seu pai. Querida, se o jovem não honra os pais, cai fora. Fuja dele. Ele não honrará a Deus e não honrará você. Lembra de um homem que não honrou os pais? Queria uma mulher e o pai falou: não vai com essa mulher, vai com essa. Não, eu vou com aquela. E o pai: vai com essa. Não, eu vou com aquela. O pai: vai com essa, vou com aquela. Ele foi com aquela. Terminou morto. Acabou com a vida dele e das mulheres. Quem é esse homem? Sansão. Não há mulheres aqui em Israel? Não, mas eu quero a Filisteia. Eu quero Dalila. Se ele não honra seus pais, ele não honra Deus, ele não vai honrar você. Se ela não honra os pais, não honra Deus e não vai honrar você. Se ela não honra os anciãos, os pastores, fuja dela. Menina, se você se interessa por um rapaz somente pela aparência ou outra coisa, mas ele cheira mal, não faz a barba direita, é preguiçoso, mole algumas tarefas, aí você pensa, depois ele melhora, e são coisas simples. Não, ele vai piorar 10 vezes. Porque isso aí que ele está dando para você é o melhor que ele tem. Ele está tentando te conquistar, aí está com esse monte de falha. Quanto te conquistar, nem isso ele fará, se tornará um monstro. Ah, mas ele é tão espiritual, temente, bonito. Na igreja todo mundo é espiritual. Na sua frente ele sempre será. Eu quero ver nos bastidores. Amém? Pergunte para o pastor qual é a relação dele com a liderança. Qual é a relação dela com a igreja? Eles são obedientes, submissos, responsáveis. 1 Pedro 5,5 diz para ser responsável, para ser submisso aos pastores. Ele nunca será com você o que ele é de verdade. Fale com os pais dele, como ele cuida do dinheiro, quais as responsabilidades. Você se apaixonou só pelo que viu na igreja? Talvez nem crente ele seja. Então, um princípio importantíssimo. Tem que temer a Deus. Nós estamos falando aqui na viagem de ida, eu e o Renan, que eu trouxe, eu esqueci de apresentá-los, está ali o Gabriel, o Renan, a Raira, a Larissa, a Naila e a Fernanda vieram comigo. Dali nenhum é casado. Eu falei: eu acho que Deus está falando mais com vocês do que com a igreja inteira. E a gente estava falando isso hoje, os pais. Hoje a igreja hoje é um espetáculo, viu, pastor? Isso aí, pais crente, pai crente, até pastor que tem filho. A preocupação do filho: filho, faz natação, inglês, judô, estuda, vai no cinema, faz isso. Tá bom. E Bíblia? Não, Bíblia não precisa. E Deus? Não precisa. E você ser um missionário? Não. Que o filho vença na vida, seja um monstro, um fenômeno no mundo e no céu. Não se preocupam. Não se importam com a conversão, com a espiritualidade, com o ministério, com o chamado. Isso é um absurdo, devia ser a primeira coisa. Ao olhar um homem, e essa de pai, então, rapaz, quando eu percebo que eu sou pastor da minha igreja, a igreja tem 700 membros, eu fico ali, e percebo como é que a mãe está conduzindo a filha. Tem que arrumar, tem que ser rico, tem que ter, cadê? Parou com quem fora? Tem que custar de 30 mil para cima.
Gente do céu, e você sabe que tem mãe interesseira. Não importa se o cara é um demoniado, tem que ter dinheiro. O que ele vai dar para minha filha? Gente, não são esses nossos valores. O que você deve olhar num homem que deve te causar fascínio, admiração, atração, é se ele é temente a Deus. Como é que você vai envolver com um cara que acorda meio-dia com a cueca de fora escrito Pitbull? Que um homem desse vai dar para você, menina? Manda o cara pagar uma conta de luz no caixa eletrônico. Ele chama a mocinha, moça, aperta aqui o botão para mim, moça. Eu sou a moça. Ué, meu filho, você aperta botão o dia inteiro no videogame, agora não sabe apertar aqui? Tem que temer a Deus, irmã. Ou irmão. 8º princípio. Estamos acabando, não fique nervoso e não olhe no relógio. Quem olhar no relógio, vou acrescentar 15 minutos na mensagem. Já foi 2 irmãos que olharam, vou pregar meia hora a mais. 8º princípio. Você não precisa ter intimidade com a sua namorada. Veja o verso 57 e 58 novamente. Disseram, chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram, quer ir com esse homem? Ela respondeu, irei. Ok. Esse irei aqui significa que ela já foi para contrair núpcias. Rebeca foi, se casou sem conhecer intimamente Isaac. O mundo diz que vocês devem conhecer, eu preciso conhecer como é que eu vou casar, eu preciso conhecer intimamente. Não é casar com uma mulher que eu não conheço intimamente. A Bíblia diz que não. Não, de maneira nenhuma. Ter relações íntimas, experimentar, vejam como estão. Quem tem intimidade antes do casamento, comete fornicação, comete pecado de porneia, prostituição. Estão pavimentando o caminho para um divórcio e para um adultério futuro. Rebeca se casou com ele sem conhecer intimamente. O namoro deve ser uma corte. Porque veja só, vou dar um exemplo. Se você me ver com a mão no quadril da minha mulher, da minha esposa, você vai se escandalizar? Tem algo de mais nisso? E se eu tiver com a mão no quadril de alguma mulher daqui? O que você vai achar? Eu posso colocar? Por que não? Por que eu posso no da minha esposa? Porque eu sou uma só carne com ela. Sou marido, me uni numa união íntima. De forma que se eu colocar a mão em outra mulher, que eu não sou uma só carne, eu estou violando o templo do Espírito. O corpo, quando você tem toque, o que ele faz? Se prepara para a relação sexual. A excitação, o estímulo. Casais de namorados não são uma só carne, são 2. Noivos não são uma só carne, por isso que não pode tocar. Beijo na boca. Eles perguntam para mim, pode beijar? Vê a entrevista de prostituta, as mais frenéticas, malucas. Elas fazem tudo, prostituta, menos beija na boca. Por que você não beija na boca? A prostituta diz assim, é muito íntimo isso. Quando você beija na boca, o corpo se prepara para a relação sexual. Toques se prepara para a relação sexual. Por essa razão, eu só posso tocar em uma mulher que se tornou um só corpo comigo, uma só carne comigo. Eu só posso esfregar, posso só ter relação, eu só posso acarinhar, eu só posso ter um contato íntimo depois que eu me tornar uma só carne. E quando eu me torno uma só carne? No casamento. De modo que fora do casamento é pecado de lascívia. O que é o pecado de lascívia? É produzir o desejo no outro que não pode ser legitimamente saciado. É você criar uma excitação no cônjuge ou no parceiro que não pode ser legitimamente saciado, porque você criou um desejo. Como é que ele vai saciar? Só com a relação, mas a relação está restrita ao casamento. Eu não sou casado, então o que eu tenho que fazer? Não incitar o desejo. É isso que eu tenho que fazer. Por essa razão, que namoro é uma amizade próxima.
É uma corte, você deve só acompanhá-la. O toque, os amassos estão restritos ao matrimônio. Porque tem gente que pensa que, não, pastor, mas gente não pecou. Por que não pecou? Não caímos na relação. Ah, e só a relação que é pecado? A cobiça não é pecado? A excitação não é pecado? Qual homem aqui que consegue ficar com a mulher sozinho e não fazer nada? Se levantar a mão, não sei se é homem. Pastor, eu fico junto, eu olho, eu não sinto nada. Epa, vamos orar no final do culto, malandro. Não sente nada, não sinto nada. Olha, eu vou dizer, eu sinto. Por essa razão que eu corro. Então, cuidado com isso. Ficar sozinhos. Tem pai que deixa o filho namorar com a filha, com a namorada no quarto, com a porta trancada, no carro, sozinhos. Você senta de um lado do carro, a menina senta do outro de mini saia, sozinhos. Gente, que mundo que é esse? Pode ter certeza, está sentado você, ela, não sei se o Espírito Santo está ali naquela hora não. Está a quilômetros dali. É outro que vai sentar ali no banco de trás. Estão entendendo? 1 Tessalonicenses 4,4, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não como desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor é contra todas essas coisas, como antes vos avisamos, testificando, claramente, ele é vingador, é digno de juízo, a prostituição. Pastor, mas eu nunca ouvi isso é muito retrógrado, muito radical. Não, é bíblico, é só bíblico. É só porque a cultura ocidental, mundana, ímpia, influencia nossas relações. Você quer ver eu sair da Bíblia? Meus pais. Começavam a namorar. 30 dias para pegar na mão. Peguei. Aí. 60 para dar um beijo. Um selinho na despedida lá na calçada. Não podia nem molhar, não podia molhar muito, é só... Namorou, você está namorando. Em 90, 120 dias, estavam casados. Ímpios, estou falando de ímpio. Ímpio. Isso era um namoro. Ou aquele namoro. Você chega 8 horas na casa, senta na sala, para ver lá, na minha época era Cid Moreira e Sérgio Chapelin, Jornal Nacional. A moça senta do outro lado. E no meio o pai. Vamos ver a notícia. Aí o cara está ali assim. Aí ele, tá com algum problema, meu rapaz? Meu jovem. Isso era um namoro. Aí a hora que ele levantava para ir beber água, que eles davam uma olhada. Oi, tô aqui, viu, também. Terminava, acompanhava até no portão, dava um selinho. 10 e 1, o homem estava com um porrete. 10. Isso era namoro, gente. 3 vezes por semana, das 8 às 10, na sala, com o pai sentado. Estamos namorando, isso é namoro. Agora hoje, meu Deus, ai, em cima e embaixo, puxa e vai. Ai. Que está virando isso? Nós, os cristãos, tínhamos que ser exemplo. Amém? 9º e penúltimo princípio. Quanto tempo eu devo esperar para casar? Comecei o namoro hoje. Quanto tempo? Se você quiser, pode casar amanhã, biblicamente. O tempo é o mínimo possível. No caso de Isaac e Rebeca, foi buscar ela num dia, eles se casaram no outro. Vamos dizer assim, tudo durou uma semana. Claro que todo o contexto aqui que envolvia favorecia isso. Mas a ideia é o mínimo possível. O mínimo. Mulher, as mulheres de hoje ficam se perguntando. Tem que acabar os estudos. Eu tenho que pensar onde eu vou morar, o que eu vou comer. Por isso vão adiando.
Então se torna um namoro muito longo, muito extenso, suscetível ao pecado. Então a ideia é assim, ó, o mínimo possível. Veja versos 55 e 56. Ele, porém, lhe disse: não detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo. Não, 55. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: fique ela ainda conosco uns dias, pelo menos 10. Queria uns 10, aí depois irá. Ela, porém, disse: não me detenhas, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permite que eu volte ao meu Senhor. Ou seja, ela se foi para se casar. Não esperou muito tempo. Você deve esperar o mínimo possível. Por isso, quando vocês começarem uma relação, já vão passar para o último tópico. Então vem a pergunta: se o tempo que eu devo esperar para casar após o matrimônio é o mínimo possível, vem uma outra pergunta. Então, quando é que eu posso começar a namorar? Veja só, se eu começar o namoro, depois que eu comecei, quanto tempo? Gente, tinha uma coisa também antiga. Não, antiga não, mas você já viu gente que namorava 10 anos, ficava noivo 12 anos? Isso aí, né, é enrolação, né? Dentro da igreja não existe isso. Então, quando você iniciar a relação, a corte, o acompanhamento, você deve ter um tempo mínimo para se casar. É lógico que você deve, esse momento da corte, é um momento de se conhecer. Telefone, vocês podem comer juntos, trocam mensagens, conheçam as famílias de ambos. É o tempo para isso. Você conhecer a intimidade de cada um para saber com quem você está casando. Isso não quer dizer que tem que ter intimidade e toque. Mas é um período para isso. E esse período é o de o quê? De se conhecer e vocês se prepararem para o matrimônio. Financeira, psicológica e espiritualmente. Aí vem a última pergunta. Quando é que eu posso pensar em me relacionar com o sexo oposto? Quando é que eu posso pensar em me relacionar com uma mulher? Quando é que eu posso me relacionar com um homem? Como? A resposta está aqui. O namoro só pode acontecer. Como é que eu, como pastor, faço na igreja? Duas pessoas estão se gostando. Duas pessoas querem começar uma relação. Depois de passar por tudo que eu falei para você, os pais, os anciãos, quando é que eu permito, em que circunstância? Apenas se aquele namoro visar o matrimônio. Um namoro só pode começar se ele tem como propósito o casamento. Só nessa condição. Não existe namoro por namoro, namorar para ficar, namoro para abusar, namoro recreacional. Só vai começar para concluir com o casamento. Logo, então, quando eu permito o namoro? Quando você tiver condições de casar. Simples assim. Não, mas eu não tenho condição de casar. Ué, não tem? Então você vai namorar? Vou, quero. Para quê? Sabe para que você quer? Para satisfazer todos os seus desejos egoístas. Estou carente, estou sozinho, estou com desejo sexual, quero alguém para eu abraçar, beijar, tocar, sair. Você só quer uma mulher para satisfazer os seus desejos egoístas. Não, eu amo ela. Não ama. Você só quer um homem para satisfazer os seus desejos egoístas. Não, pastor, eu amo. Não. 1 Coríntios diz que o amor tudo suporta, tudo sofre, tudo espera. Isso não é amor coisa nenhuma. O que acontece? Você só pode começar um namoro quando você se tornar um homem. Namoro, corte, não é coisa para meninos. Vocês querem coisas de homem sem se tornar homens. Mulher é coisa para homem. Deixa eu dizer uma coisa para os homens agora. Tem algum homem aqui, tem algum macho aqui, diz amém.
belisca ele ali. Se ele falar, ai, cuida, belisca. Irmãos, o tal do homem está em extinção, gente. Na minha época, como que eram as figuras? Os ícones de homens, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme. Hoje, o símbolo de homem, Justin Bieber. John Williams. Senhor da glória. Então, deixa eu te dizer uma coisa. As meninas não precisam de pirralhos, maricas. Elas precisam de homens, machos. A sociedade precisa de homem. A igreja precisa de homem. As mulheres precisam de homem que as defendam, que morram por elas e amem incondicionalmente. Elas precisam de homens. E você acha que eu estou falando aqui porque é o meu estilo? Lá na Inglaterra, na Europa, Alemanha, Inglaterra e França. Estava acontecendo o quê? Um abuso das mulheres. Estava tendo um movimento das mulheres saindo nas ruas para defender. Por quê? Os imigrantes, os refugiados da Síria, muitos muçulmanos, estavam molestando, estavam vendo estupro, estavam molestando e abusando as mulheres europeias. Lá na Inglaterra sai um protesto nas ruas. E elas estão protestando contra o quê? O governo? A segurança? Não. Sabe o que elas estão dizendo? Sabe que nós estamos sendo molestadas, abusadas, estupradas? Porque falta homem na Europa. Homem que defenda suas esposas. Homem que defenda seus filhos. Homem que nos defendam. Os homens europeus são afeminados. Então você inicia um relacionamento quando você tem maturidade, se tornou um homem e pode assumir responsabilidades de um homem. Cantares 8:4, conjuro vós, filhas de Jerusalém, que não despertei o meu amor taquiqueira, não desperte a minha atração pelo sexo oposto fora do tempo. Pastor, mas o menino tem 16 anos, ele já gosta da menina, agora eu tenho que dar, o que eu vou fazer? Não! Ele tem 16 anos, ele não tem que gostar de ninguém, não. Ele tem que se tornar um homem. Ele tem que aprender a trabalhar, aprender a estudar, ofício, crescer na graça, no conhecimento. Mas ele já gosta, claro. Você permite despertar sensualidade no seu filho antes do tempo. Menina de 12 anos já fica encarando menino na igreja. Já fica postando, tinha que estar penteando boneca. Por quê? Porque os pais não preservam a inocência dos filhos. Quer escandalizar? O meu filho tem 6 anos, nunca viu televisão. Nossa, pastor, onde está na Bíblia? Não é Bíblia não, são ciências humanas. A psicologia ensina que até 6 anos uma criança nunca pode ver televisão, porque ela não sabe diferenciar a realidade da fantasia. Aí sabe o que os pais fazem? Está fazendo as coisas em casa, pega o carrinho e põe lá na frente. Globo, vê. A Globo que está educando ela, entretendo. E a criança está vendo sexo e crime, corta pescoço e sai coisa. Meu Deus do céu, a criancinha vendo aquilo lá. Você já viu aquelas crianças que regaloim, fica, né? Proteja a inocência do seu filho, da sua filha. Na época dos meus pais, até a minha um pouco, os casamentos eram feitos bem cedo, mas o menino de 18 anos, de 20, tinha calos nas mãos. Já trabalhava desde os 12. Tinha condição de assumir a mulher, filhos e uma casa. Era homem. A menina, com 17, era comum, antigamente, 17, 18, 19. Ela já cuidava de todos os seus irmãozinhos. Sabia lavar, passar, cozinhar. Hoje, sabe o que acontece? Tem criança e adulto. E no meio ficou um negócio que eles não sabem definir. Adolescente, um negócio que ficou ali. O que você é? Não sei, é nem uma coisa nem outra. Biblicamente é criança e homem. Antigamente, uma menina, não importa a idade. Menstruou, é uma mulher. Já é chamada de mulher. Considerada uma mulher. Era desse jeito. Ele não pode realizar nem conduzir a situação. Se isso for permitido, ocorrerá a mesma coisa quando a criança que tenta fazer a tarefa de homem se machucar. Uma tragédia. Vamos ver o fim, para terminar antes que você me mate. Verso 67. Isaac conduziu-a até a tenda de Sara,
mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher, e ele a amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte da sua mãe. Sabe o que aconteceu? O matrimônio, o casamento. Rebeca foi sua única mulher, Isaque foi o seu único homem. Um casamento, uma relação perfeita, nos padrões bíblicos, santa, pura, dentro do tempo de Deus. Dali você sabe o que aconteceu. Nasceu Jacó, de Jacó as 12 tribos, e a descendência de Davi, da onde veio Cristo, o Messias, e a redenção na cruz. Amém? É isso, meu irmão. Eu não sei se é muito radical para vocês, são muito duras. Nós estamos sendo muito influenciados pela psicologia, o humanismo secular, o evolucionismo. Está dentro das igrejas. Mas nós estamos voltando para as Escrituras. Voltando para o sola escritura. Foi Bíblia. Nada mais além de Bíblia. Ninguém está aqui para tirar o seu direito, a sua alegria e tolir os seus direitos. Estamos aqui para proteger vocês dessa cultura caída que quer destruir sua sexualidade, destruir a sua masculinidade, destruir sua feminilidade, destruir nossas famílias. Tenham relações saudáveis, felizes. Alcance o parceiro ideal, a parceira ideal. Construa relações sólidas. Construa uma família bíblica cristã para sustentar, na graça de Deus, essa sociedade caída. Vamos fazer como os muçulmanos. O crescimento dos muçulmanos não evangelizam, não catequizam. O crescimento deles é orgânico. Cada muçulmano tem no mínimo 9 filhos. Eles estão povoando a Europa. A Europa já é quase que um continente muçulmano. Agora imagine se fizéssemos o mesmo, com filhos, esposas, maridos cristãos. Assim como eles influenciam. Por exemplo, eu estive em Oxford. Você tem ideia o que é Oxford? Uma das maiores universidades do planeta. A influência dos muçulmanos chegou ali a tal ponto que eles tiveram que mudar o horário e a grade. Por causa do quê? Do Ramadã, o jejum deles, e dos horários que eles oram voltados para Meca. Os intervalos são todos alterados por causa dos muçulmanos. Não poderia ser o mesmo no Brasil por causa dos cristãos, das famílias cristãs. Comecemos pelo namoro. Espero que essa semente tenham sido lançadas em solo bom. Vamos orar, vamos fechar os olhos. Deus, muito obrigado por esse seminário, por essa conferência. Muito obrigado pela vida dos jovens, de todos que estão aqui, Senhor. Que o Senhor e o Teu Espírito os faça assimilar isso no tempo correto, segundo a Sua misericórdia, segundo a Sua graça. Que eles entendam que são medidas bíblicas, que os protegem, que os livram das artimanhas do Satanás, que os levam ao Teu namoro santo, bíblico. Oh Deus, que através disso famílias sejam geradas na Sua santa palavra, para sustentar uma sociedade caída como a nossa. Abençoa essa igreja, o trabalho desse pastor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, um prazer estar com vocês aqui, tá?